Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Só pelo fato que você está tomando tempo para ouvir esta mensagem, sabendo que ela trata de um assunto bíblico, é provável que você já se considera cristão e que tenha confiança da sua salvação. Tem muitas pessoas que não se importam com a palavra de Deus, ainda demonstram confiança sobre sua condição espiritual, acreditando que Deus tenha reservado seu lugar no conforto do céu. Pode soar estranho ouvir alguém sugerindo que precisa questionar sua salvação, que eu preciso examinar as informações bíblicas e questionar a minha salvação. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não tenho a mínima capacidade de julgar o estado espiritual de ouvintes desconhecidos. O que eu posso fazer, porém, é chamar a atenção para os ensinamentos bíblicos sobre a salvação. E eu faço isso com um pedido sincero. Examine o que Deus revelou para saber se você realmente está em comunhão com o Senhor, caminhando para o céu. A confusão sobre a salvação não deve nos surpreender. Em praticamente todas as questões doutrinárias, observamos confusão no mundo religioso. Diversos grupos ensinam doutrinas completamente contraditórias sobre o próprio Deus. Em praticamente todos os pontos de doutrina há grandes diferenças. Por que então ficaríamos tranquilos com o que temos aprendido sobre a salvação? Será que somos isentos de engano nessa questão? No meio religioso, até entre pessoas que afirmam ser seguidores de Jesus, há divergências e contradições. Alguns afirmam que o homem não pode fazer absolutamente nada em relação à salvação. Outros acreditam que o julgamento de Deus seguirá normas humanas e que pessoas que julgamos boas serão salvas. Há grupos que ensinam fórmulas especiais que devem ser repetidas para garantir a salvação. Há quem diz que a salvação é alcançada por atos sem fé, e outro que diz que somos salvos por fé sem nenhum ato de obediência. E muitos não se preocupam com nenhuma doutrina, pois acreditam que as emoções sejam guia infalível. Quem se sente salvo pode ficar tranquilo. Jeremias disse: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. E Paulo afirmou em Romanos capítulo 1, versículo 16: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para ter certeza da nossa salvação, não podemos começar com doutrinas de igrejas e nem com nossas emoções e sentimentos. Deus revelou o caminho para a salvação. Vamos deixar que Ele nos guie. E nisso, eu simplesmente faço a introdução de um assunto que nós vamos examinar e algumas outras mensagens nos próximos dias. Não vai ser todo dia, mas vamos voltar para esse assunto várias vezes e falar sobre o que é necessário para a nossa salvação, conforme a palavra do Senhor. Acabei de ler as palavras de Paulo, que são a base da pergunta de ontem. Em qual das suas epístolas o apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego? As alternativas: A. Efésios, B. Romanos, C. Colossenses e D. 2 Tessalonicenses. E a resposta da passagem que acabei de ler de Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde Paulo falou estas palavras. E a pergunta de hoje: qual apóstolo escreveu esta instrução? Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Alternativas: A. Mateus, B. João, C. Pedro e D. Paulo. A resposta vem amanhã, no episódio 393.
E vamos continuar desejando esse genuíno leite, desejando a salvação eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.